Para os amantes de aventuras extremas e desafios fora do comum, alguns destinos turísticos ao redor do mundo oferecem mais do que belas paisagens e culturas fascinantes, trazem também um toque de perigo que os torna irresistíveis para quem busca emoções intensas. Seja pela natureza selvagem, pela história repleta de mistérios ou até pela imprevisibilidade do trajeto, esses locais desafiam até os viajantes mais experientes. Descubra quais são os 10 destinos turísticos mais perigosos do mundo e entenda o que os torna tão fascinantes e temidos ao mesmo tempo. Para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não se esqueça de dar like nesse vídeo. The Poison Garden, Inglaterra. O Jardim Venenoso, localizado na cidade de Alnwick, no norte da Inglaterra, é um jardim rigorosamente controlado devido à periculosidade das mais de 100 espécies de plantas venenosas, tóxicas e narcóticas que abriga. Foi criado em 2005 por iniciativa de Jane Percy, duquesa de Northumberland, como parte de um projeto de revitalização dos jardins do castelo. O espaço integra o The Alnwick Garden, um complexo ambicioso que custou mais de 120 milhões de reais. Cercado por muros e grades, os portões de entrada do jardim deixam claro o perigo da visitação com a frase: "Essas plantas podem matar", acompanhado do símbolo da morte em uma placa moldada nos portões de ferro. Algumas plantas são tão tóxicas que podem matar com um simples toque. As plantas mais perigosas ficam protegidas em gaiolas, e até mesmo os funcionários utilizam luvas e equipamentos de proteção ao manuseá-las. As visitas são acompanhadas por guias, e os visitantes são constantemente alertados a não tocar nem cheirar as espécies. The Poison Garden é um dos destinos turísticos mais perigosos do mundo e ao mesmo tempo, um dos mais seguros da lista, já que seu ambiente é cuidadosamente controlado para proteger os visitantes enquanto oferece uma experiência educativa e intrigante. Tsingy, Madagascar. O Parque Nacional Tsingy de Bemaraha, localizado na parte oeste de Madagascar, é uma das áreas mais fascinantes e únicas do mundo. Conhecido como a maior selva rochosa do mundo, o parque cobre uma área de cerca de 1.500 km² e é um patrimônio mundial da Unesco desde 1990. Os Tsingy são formações de calcário afiado, moldadas pela erosão ao longo de milhões de anos. Essas estruturas lembram lâminas de pedra, criando um local extremamente desafiador de se explorar. Tsingy significa onde não se pode andar descalço em Malgache, uma referência à superfície afiada das rochas. Além dessas formações geológicas impressionantes, o parque é também um refúgio para a vida selvagem, abrigando uma biodiversidade rica e única. O parque oferece trilhas e pontes suspensas para os visitantes que buscam uma experiência de aventura, com vistas panorâmicas e do rio Manambolo, que corre ao longo da reserva. O Tsingy de Bemaraha é uma maravilha natural, sendo um dos pontos mais intrigantes do mundo. No entanto, o terreno extremamente acidentado, as estruturas afiadas e alturas elevadas tornam o passeio perigoso, exigindo muito cuidado e visitas com guias experientes. Ilha Ise-Oshima, Japão. A ilha é a maior e mais conhecida do arquipélago das Ilhas de Izu, localizada a cerca de 100 km ao sul de Tóquio, no Japão. Com uma área de aproximadamente 91 km². Ao centro da ilha, encontra-se o imponente Monte Mihara, um vulcão ativo que é a principal atração turística do local. O Monte Mihara tem uma altura de 758 metros e oferece trilhas desafiadoras, com vistas panorâmicas da ilha e do Oceano Pacífico. Embora seja uma atração popular, o vulcão tem um histórico de erupções significativas, o que representa riscos para os habitantes locais e os visitantes. Em 1986, o vulcão entrou em intensa atividade, liberando grandes quantidades de lava e cinzas vulcânicas. Essa erupção obrigou a evacuação temporária de toda a população da ilha, retornando em 2005. Ainda ativo, o vulcão continua sendo monitorado. E desde então, moradores e turistas são orientados a utilizarem máscaras de gás como medida de proteção em períodos em que as emissões de gás são maiores. Além disso, o potencial de erupções súbitas ainda gera preocupação,
já que a região está localizada no Cinturão de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica, com terremotos frequentes. Esses abalos podem desencadear atividades vulcânicas. Além dos riscos sísmico e vulcânico, as praias de areia vulcânica negra e as correntes marítimas ao redor da ilha podem ser traiçoeiras para nadadores e surfistas inexperientes, exigindo cautela. Apesar dos perigos potenciais, a ilha mantém medidas rigorosas de segurança, com sistemas de monitoramento vulcânico e planos de evacuação prontos, o que permite que os turistas explorem suas belezas naturais com um certo nível de segurança. Boiling Lake, Ilha de Dominica. O Lago Fervente é um impressionante fenômeno natural localizado na Ilha de Dominica, no Caribe, dentro do Parque Nacional Morne-Trois-Pitons. É o segundo maior lago de água fervente do mundo, com um diâmetro que varia de 60 a 75 metros e que se mantém sempre em ebulição, com temperatura na borda entre 82 e 92 graus Celsius. No centro, onde a ebulição é mais intensa, a temperatura é alta demais para ser medida com precisão. A origem dessa temperatura elevada se deve a fissuras no fundo do lago que permitem a passagem de gases vulcânicos quentes e vapor de magma para a água. A caminhada até o Boiling Lake é uma das trilhas mais desafiadoras e populares de Dominica, levando de 6 a 8 horas para ser concluída, ida e volta. O percurso introduz os visitantes por uma densa floresta tropical, atravessando rios, vales e áreas com atividades geotérmicas, como fontes de enxofre e pequenas piscinas de lama borbulhante. Embora seja um destino fascinante para aventureiros, o Lago Fervente apresenta perigos naturais. O nível da água pode variar ocasionalmente, e já houve incidentes de turistas feridos ao se aproximarem demais das bordas. Além disso, por estar localizado em uma região vulcânica ativa, a segurança é uma preocupação constante, e as visitas dependem das condições geotérmicas da região. Cratera de Darvaz, Turcomenistão. Com aproximadamente 70 metros de diâmetro e 30 metros de profundidade, é uma gigantesca cratera de gás natural em chamas localizada no deserto de Karakum, no Turcomenistão. A cratera foi formada acidentalmente em 1971, durante uma perfuração de exploração de gás natural realizada pelos soviéticos, que causou o colapso do solo, liberando grandes quantidades de gás metano. Os geólogos então decidiram atear fogo ao gás para evitar sua propagação, acreditando que ele se extinguiria em poucos dias. No entanto, o fogo continua queimando até hoje, mais de 50 anos depois, criando uma visão espetacular e aterrorizante no meio do deserto. O governo do Turcomenistão já manifestou a intenção de tentar extinguir o fogo devido ao desperdício contínuo de gás natural, um recurso valioso para o país. O local se tornou uma atração turística peculiar, com pessoas de todo o mundo visitando a área para ver de perto esse fenômeno. À noite, o brilho intenso das chamas, que pode ser visto a quilômetros de distância, lhe rendeu o apelido de Porta do Inferno. Depressão de Danakil, Etiópia. Localizada no nordeste da Etiópia, na região da Afar, é uma das áreas mais inóspitas e extremas do planeta. Este deserto vulcânico se estende ao longo da fronteira entre a Etiópia e a Eritreia, e está situada a cerca de 125 metros abaixo do nível do mar, sendo uma das regiões mais baixas da Terra e uma das mais quentes, com temperaturas que podem ultrapassar os 50 graus Celsius durante o dia. Esse fenômeno é resultado da interação de 3 placas tectônicas, e abriga vulcões ativos, planícies de sal, lagos ácidos e nascentes termais que entram em erupção periodicamente. Essa atividade geotérmica e tectônica cria uma paisagem vibrante de cores, com formações minerais em tons de amarelo, verde e laranja, devido à alta concentração de enxofre e outros minerais na água. Entretanto, a inalação dos vapores dessas áreas pode causar sérios danos à saúde, incluindo queimaduras químicas e problemas respiratórios. Embora seja um destino procurado por aventureiros e cientistas que buscam estudar a geologia única da região, a área exige extrema cautela e preparação devido aos seus perigos naturais, ambientais e políticos. A proximidade da região com a Eritreia pode torná-la instável, e conflitos ocasionais podem representar um risco.
Portanto, as visitas à depressão de Danakil devem ser feitas com agências de turismo especializadas. Monte Huashan, China. É uma das 5 montanhas sagradas da China, localizado na província de Shanxi. Famoso por suas paisagens deslumbrantes e trilhas desafiadoras, é uma combinação de beleza e resistência, o que o torna um destino único no país. Composto por 5 picos principais, o mais alto é o Pico Sul, com 2.154 metros de altitude. A montanha é também conhecida por suas trilhas perigosas, muitas delas estreitas e esculpidas nas rochas. A Trilha do Penhasco, ou o Caminho da Morte, é uma das mais famosas por ser extremamente arriscada. Essa trilha inclui tábuas de madeira fixadas nas encostas, correntes de segurança e escadas íngremes, proporcionando uma experiência desafiadora e emocionante para os turistas mais corajosos. Apesar de sua fama pela dificuldade das trilhas, o Monte Huashan também oferece teleféricos que facilitam o acesso a alguns de seus picos, permitindo que mais pessoas apreciem suas paisagens de tirar o fôlego. Além das vistas panorâmicas, os visitantes são atraídos pela importância histórica e religiosa do local. Caverna dos Cristais, México. É uma formação geológica localizada em Naica, no estado de Chihuahua. Foi descoberta em 2000 por trabalhadores das minas de pratas e inco e chumbo da região. A caverna é famosa por abrigar os maiores cristais de selenita já encontrados no mundo, com alguns chegando a 12 metros de comprimento e pesando várias toneladas. Esses cristais gigantes formaram-se ao longo de centenas de milhares de anos, em condições únicas de temperatura e umidade. Devido ao calor extremo e à umidade elevada, a permanência dentro da caverna é fisicamente exaustiva. A temperatura média é de 58 graus Celsius, e combinada com a umidade próxima de 100%, cria um ambiente inóspito para a vida humana. Essas condições tornam impossível a sobrevivência sem proteção adequada por mais de 10 minutos. Mesmo com equipamentos apropriados, o corpo humano não consegue resistir por longos períodos, e ao risco de desmaios ou exaustão por calor. A combinação de beleza e condições mortais a torna um exemplo impressionante dos poderes e mistérios da natureza. Entretanto, o acesso ao público em geral é extremamente restrito. Somente cientistas e equipes de pesquisa devidamente equipados têm permissão para entrar. Lago Natron, Tanzânia. É um lago salgado conhecido por suas características únicas e seu ecossistema extremo. Ele se estende ao longo da fronteira com o Quênia, na região do Vale do Rift. Sua cor característica se deve à proliferação de algas e cianobactérias que se adaptaram às condições extremas, criando uma paleta de cores que varia do vermelho ao laranja. O lago é altamente salino e alcalino, com um pH que pode chegar a 12. A temperatura da água pode variar entre 30 e 60 graus Celsius, tornando um ambiente hostil para a maioria das formas de vida. O alto nível de alcalinidade torna a água tóxica para muitos organismos, e a maioria dos animais que entra no lago pode sofrer queimaduras químicas, levando à morte. Apenas algumas espécies, como os flamingos, conseguiram se adaptar a essas condições. Além disso, o entorno do lago é árido, com escassa vegetação, o que dificulta a sobrevivência de seres vivos. Embora o lago em si não seja seguro para natação ou atividades aquáticas, a região circundante oferece oportunidades para trilhas e caminhadas. O lago atrai turistas, pesquisadores e fotógrafos em busca de experiências únicas. No entanto, devido às condições extremas do local, é essencial que os turistas se preparem adequadamente. É recomendável visitar o lago com um guia experiente que conheça a região e possa garantir a segurança durante a viagem. Ilha da Queimada Grande, Brasil. Também conhecida como Ilha das Cobras, é uma pequena ilha localizada no litoral de São Paulo, a cerca de 35 quilômetros da cidade de Santos. Famosa por sua biodiversidade única e pela alta concentração de serpentes venenosas que habitam o local, especialmente a jararaca ilhoa, como é popularmente conhecida.
Estima-se que a densidade de cobras na ilha seja de cerca de 5.000 indivíduos por hectare, tornando inviável a presença humana no local. A ilha é reconhecida como uma área de proteção ambiental e possui o status de unidade de conservação. Entretanto, não possui infraestrutura para receber visitantes, o que inclui a ausência de serviços médicos, tornando qualquer emergência extremamente complicada. Embora o turismo recreativo seja proibido, a ilha atrai pesquisadores e cientistas interessados em estudar suas cobras e o ecossistema único. Algumas expedições científicas são realizadas, mas sempre com acompanhamento e autorização adequados.